O ConstruCast recebe agora o Caio Portugal, presidente da Aelo. Ele também está palestrando aqui hoje, né, Caio? É isso. E parece que um dos temas da sua palestra está causando uma dor de cabeça aí na turma, algo que está tirando o sono do pessoal. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Eu fui convidado aqui pelo Flávio Guerra, da Elo de Minas, né? Eu presido a Elo, que é a entidade nacional dos loteadores. A gente está em 23 estados, inclusive em Minas, e são mais de 1.050 empresas associadas. E a gente está à frente, né, dentro dessa discussão, tanto com o governo quanto com o Congresso, da reforma tributária, essa que está sendo criada, a nova reforma dos impostos sobre consumo, né? Então, por conta disso, hoje eu vim apresentar em que situação a gente se encontra no processo de discussão e de aprovação perante o Congresso Nacional. Vamos lembrar, né? Ano passado a gente teve uma emenda constitucional que criou dois novos tributos, contribuição sobre bens e serviços e o imposto sobre bens e serviços, que vão extinguir a PIS, a COFINS, o ICMS, o ISS e o IPI. Então, por conta dessa extinção, há uma alteração do processo de tributação sobre as nossas atividades, especialmente sobre o mercado de loteamento. Então, a ideia dessa palestra foi justamente colocar os associados aqui da Elo, aqueles que vieram ao Constru Minas aqui, para saber em que momento a gente está do processo de discussão, o que precisa ser feito, né, para melhorar esse projeto, para que a gente consiga garantir o que foi prometido num processo de reforma tributária, né, que é a simplicidade e a manutenção da carga. Simplicidade a gente já não vai ter, porque para o setor da construção e imobiliário, de uma forma geral, aumentou a complexidade, mas a carga tributária a gente acredita, até pelos estudos que a gente fez, pelas consultorias que a gente contratou, pelos dados objetivos até divulgados pelo próprio IBGE e pelo próprio governo, a gente acredita que a gente alcance a questão da manutenção da carga tributária. Você acha que esse assunto está tirando o sono do pessoal por causa de ser uma novidade? Por que que tá, as pessoas Porque estão assim, está apreensivas? trazendo, as pessoas estão apreensivas porque está trazendo uma tributação que ela não casa com a atividade imobiliária. Um tributo é diferente de um copo d'água, é diferente dessa sua caneta, desse teu relógio. A nossa cadeia é uma cadeia muito longa, o ciclo de produção, comercialização e recebimento de um lote urbanizado, por exemplo, ultrapassa mais de 15 anos. Então ele não tem o mesmo conceito que tem, por exemplo, uma indústria para uma prestação de serviço. Porque a Uhum. gente não é nem indústria e nem prestação de serviço, a gente tem um pouco de cada coisa. Então esse novo sistema de tributação, ele mexe com um negócio que chama previsibilidade. Então, você imagina se eu vou tomar a decisão, como empresário, de fazer um novo bairro, e eu não consigo mensurar qual que vai ser o impacto tributário disso, eu não consigo nem saber se eu vou ter retorno ou não sobre esse investimento. Uhum. Então isso desestimula demais, tá certo? Trazendo um componente que não existia nessa atividade. O componente da tributação do setor foi sempre algo muito previsível, muito simples, muito fácil de aplicar. Era um percentual sobre a receita bruta, você já sabe o quanto você vai ter que recolher e de que forma você recolhe. Agora não, você tem redutores que você vai trazer da base de cálculo, você tem um processo de não cumulatividade, você tem um redutor social, você tem um momento de apropriação desses créditos. Então, já traz uma complexidade muito grande, né? E impostos que não incidiam sobre a nossa receita, que era o ISS e o ICMS, passarão a incidir agora no formato do IBS sobre a nossa receita. Então isso já significou por si só um aumento de carga. Então essa é a preocupação, né? Como conseguir, ao mesmo tempo, a gente ter a transição para um novo sistema tributário, mantendo o mínimo de previsibilidade sobre a sua atividade econômica e, da mesma sorte, conseguindo fazer as contas corretas para você continuar fazendo investimento e desenvolvimento da sua atividade, né? Em nível institucional, essa é a maior preocupação. Para você que tem tido reuniões e contato mais na esfera federal, no governo federal, como é que está a expectativa? Olha, a gente, aliás, os setores todos e as instituições sempre prezaram pelo diálogo. Acho que o diálogo é onde você constrói a convergência e onde existe divergência vai ser arbitrado de alguma forma do ponto de vista político. Tendo em vista essa forma de atuar, né, do setor e especialmente da gente, a gente tem conversado tanto com o Ministério da Fazenda, na pessoa do ministro Haddad, do secretário especial da reforma tributária, que é o Bernardo Api, que é o mentor intelectual, e com o próprio Congresso. O que a gente tem percebido é, agora, né, principalmente nessa fase em que o projeto está no Senado, há uma possibilidade de se escrutinar, né, o que a gente fala, esclarecer melhor os impactos.
próprio governo federal tem dito de uma forma não expressa os impactos sobre os diversos setores, inclusive a construção e o setor imobiliário, e especialmente o loteamento. O que a gente espera agora, com os números que nós apresentamos, então o setor apresentou os números. Olha, nossa planilha de custos é isso, a gente arrecada isso de tributo, a gente gera essas externalidades positivas. Como é que vai ficar nessa nova forma de reforma de imposto sobre consumo? A gente já tem os nossos números que comprovam aumento de carga e aumento de complexidade. Como é que a gente faz para mitigar esses danos, né? Então é na base do diálogo que a gente vai construir isso. A gente teve uma última reunião com o ministro Haddad na última sexta-feira, participou o presidente da CEBIC, o Renato, também estava junto com a gente, e é um compromisso, né, por parte do ministro, que ele vai participar ativamente nessa discussão junto ao Senado e mesmo à Câmara. Porque se a sociedade não construir uma convergência, a gente vai ter uma reforma que não vai resolver o pandemônio que a gente tem, vai trazer um novo formato que vai gerar muita dúvida e, em última instância, vai gerar o quê? Litigância. E a última coisa que se quer com uma reforma é que você gere judicialização. Se você quer simplificação, quer aumentar a base, que todo mundo pague o seu imposto para que ele seja menor para cada qual, então ela tem que ser feita da melhor forma possível, né? Então é através do diálogo e da construção com dados que a gente vai convergir. E esse diálogo tem acontecido? Ele tem sido bom? Todo o campo, no campo da política, nem tudo é muito cartesiano, né? Não é como um Aham. engenheiro, pensa A mais B igual a C, né? Então, tendo em vista isso, a gente está tentando trazer para um efeito, vamos dizer, mais cartesiano dessa discussão. Olha, o que é número não tem que discutir. Se os números são esses, eles são comprovados, você precisa corrigir o texto. Para corrigir o texto, tem que ter uma ação política, né? Tem que entender que esse setor é um setor de formação de capital bruto. Ele é formador de infraestrutura. Então, ele precisa ter a sua importância. Não é um tratamento especial, é um tratamento específico, porque ele é diferente. Se ele é diferente, tem que ter um tratamento específico. Então, há esse entendimento, acho que houve agora uma compreensão, e a gente espera agora, com essa tramitação sem ter um regime de urgência, que esses concertos possam ser feitos. Ô, Caio, o que você está achando do Construa? Olha, ele é sempre um evento importante, nacional, ele ultrapassa os limites de Minas. Minas é um estado que vem em franca recuperação econômica, né? A gente percebe, tanto do ponto de vista da administração pública, mas especialmente da iniciativa privada, processo de recuperação, e a construção civil é uma das locomotivas da economia. A gente percebe aqui em Minas esse efeito. A gente percebe cada ano que passa o evento cada vez maior. O nosso evento mesmo, que era relativo a loteadores, no ano passado acho que tinham 200 inscritos, hoje tem mais de 300. Então a gente percebe esse crescimento mais que orgânico mesmo, mais sustentável. Beleza. Então, nós aqui no ConstruCast recebemos o Caio Portugal, presidente da Elo. Obrigado, viu, Caio? Obrigado, senhor.